Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que excelente dia para nós hoje. E essa notícia maravilhosa, extraordinária que Jesus nos dá hoje, nos chama a sermos participantes da sua dimensão cristológica. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso esse de hoje. É com muita alegria que nós apresentamos hoje essa constituição de sermos batizados pelo Senhor, além de sermos incorporados à sua igreja. Qual é a força do batismo para nós? Nós somos configurados a Cristo, ou seja, participamos da sua dimensão cristológica, do seu munus profético, sacerdote, rei, pastor. Por isso que hoje, queridos irmãos e irmãs, esse evangelho vem para nós. Jesus quer que esse fogo que vem deste momento do batismo, em que ele nos batiza, que de fato percorra toda a nossa vida, que fique sempre aceso. Por isso Jesus diz, como eu gostaria que já estivesse aceso. Ou seja, ele fala dali para frente, como eu gostaria, eu que estou dizendo agora, que já estivesse aceso. Mas Jesus vai instruir os discípulos. E lá depois, na ressurreição, vejam o que Jesus vai dizer. E depois fazer discípulos meus entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam agora o sentido depois desta ordenação de Jesus, desse mandato de Jesus. Ensinai-lhes a observar tudo que vos tenho ordenado. Ou seja, primeiro Jesus dar esse conteúdo, esse ensinamento aos discípulos, para que depois eles possam ensinar a todos os demais, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com o batismo, vai se recordar tudo aquilo que já vem sendo ensinado pelo próprio Jesus e continuado pela igreja, pelos apóstolos e pela igreja. Isso é maravilhoso. Mas quais são esses efeitos? Ora, configurado a Cristo, vinculado a Ele, nós participamos de todo o seu poder, de toda a sua força. Ou seja, depois de batizado, nenhum pecado, pode apagar a força indelével desse sacramento. Ou seja, indelével, que não se apaga. Por isso que o batismo não pode ser reiterado, batizado novamente. Por isso que é importante o dia de hoje. Claro que as consequências para aqueles que recebem o batismo, incorporados à igreja, a missão da igreja, eles vão entrar em situações de conflitos que pode acontecer até na família. Por isso que Jesus fala dessa situação, dessa divisão, né? Quando diz, eu não vim trazer a paz, e sim, eu não vim trazer a paz, e sim a divisão. Ou seja, depois de batizado, nós vamos agir como Jesus age.
como ele continua agindo. E ele vai nos impulsionando. A força do seu Espírito vai nos impulsionando. Por isso que pode haver divisão para aqueles que não aceitam, aqueles que não querem participar desse mundo, esses três momentos do serviço de Jesus. Mas qual é o mais importante aqui no Evangelho? Que quanto mais nós tivermos conhecimento dessa força do batismo, o primeiro sacramento, a porta de entrada para os demais sacramentos, nós vamos de fato, Jesus por meio de nós vai agir. Ele vai agindo, ele vai fazendo acontecer na dinâmica e de maneira atual o seu reino no meio de nós. O reino de Deus está no meio de vós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje o sentido do batismo, do fogo, e é conferido validamente quando é batizado, quando há ablução da água verdadeira. Ou seja, você pode ser batizado, mergulhado ou derramado água na sua cabeça com a devida forma verbal. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E Deus te abençoe e você possa desenvolver cada vez mais a força do batismo para isso trazer um benefício, em primeiro lugar para nós, é claro, e depois nos ultrapassando e sempre em missão. Deus abençoe você e toda a família. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.